Eu acho que, por exemplo, a questão de transporte, ela é mais do que mobilidade, ela é mais do que o próprio transporte. Para mim, questão de transporte hoje é uma questão social. É uma questão que leva você para o lazer, uma questão que leva você para a escola e traz de volta, por um emprego e traz de volta, para a saúde traz de volta, para a cultura traz de volta. Então, eu acho que hoje eu boto muita fé no Tarifa Zero, Calabria e Calmon, justamente por ser uma questão social, para todos terem acesso a toda a cidade. Agora é com vocês. A minha parte que eu tinha decorado era essa. Só uma introduçãozinha rápida. A gente tem estudado muito a Tarifa Zero e visto que você falou que é uma questão social que impacta várias outras áreas da cidade. Inclusive era econômica. Inclusive econômica. Teve um seminário em Minas, que tem várias cidades em Minas com Tarifa Zero, e as prefeituras falando que aumentou a arrecadação do ISS, porque o comércio começou a circular mais. Caiu as faltas nas consultas médicas do SUS, que a galera agenda, parcelado daqui a 3 meses, passa 3 meses, a galera tá sem grana, não consegue pagar a tarifa na consulta. E com a Tarifa Zero aumentou a frequência das consultas de saúde, então um impacto muito grande. E o trânsito? O trânsito tem pouco dado ainda. A cidade de Caucaia falou que está notando redução, mas o setor, né, o colega deve concordar, é muito ruim de produção de dados. Então, nenhuma das cidades que fez conseguiu fazer um estudo do trânsito. Então, não é que não tem impacto, não foi medido o impacto. Porque essa ideia é nossa. Essa ideia nossa é o impacto do trânsito e o impacto de acidente de trânsito também, né? Calma. Eu acho que, a primeira coisa, a gente precisava recuperar um pouco o histórico do porquê da Tarifa Zero. Cara, ele parece muito com o Lemos, velho. Até do jeito que fala. Pô, fala que eu pareço com o Brad Pitt, tá bom. É o Brad Pitt. O Lemos que eu tô falando. Parece, assim, do avesso. Do avesso. Obrigado, começamos bem. Acho que é importante a gente recuperar o porquê da Tarifa Zero. Eu acho que a Tarifa Zero vem num conjunto de direitos que a sociedade como um todo foi se apropriando. Então, em algum momento da pós-Nova República, nós entendemos que a educação tinha que ser pública, gratuita, universal e de qualidade. Sim, saúde. Tem o Fundef, Fundeb, saúde veio. Então, em determinado momento, a gente passa a entender que os deslocamentos podem ser gratuitos, né? E de qualidade. Eu acho que hoje nos colocam alguns desafios a serem colocados. Eu, particularmente, sou favorável à Tarifa Zero, por essa razão que eu coloquei. Só que eu acho que nós temos um argumento positivo, mas 2 preocupações muito grandes. Eu queria perguntar, o que precisa ser avaliado antes de implantar? Porque a gente fala de implantar, realmente tem condições. É uma opção política. Você vai ter que tirar recurso de algum lugar para colocar em outro. Ou buscar recurso. Fora. Que toda a sociedade tem esse... Eu acho que toda a sociedade tem obrigação com isso. Eu falo isso dos grandes centros comerciais, dos bancos. Todo mundo tem que investir nisso. Super desafio. Agora, eu acho que tem 2 questões. Uma ligada ao transporte, outra ligada ao planejamento urbano, como obstáculos ou como desafios a serem colocados. Primeiro caso. Eu trabalho no Rua Viva, sou diretor do Instituto Rua Viva. A gente fez recentemente o plano de mobilidade Maricá. Maricá é um lugar onde instituiu a Tarifa Zero, mas eu teria, no outro momento, te contar algumas peculiaridades de Maricá. Maricá tem algumas coisas que acabam... Primeiro que tem muita grana, né? Primeiro que tem muita grana. E segundo que tem alguns desafios de ser colocados. Mas o primeiro desafio que eu colocaria na área da mobilidade é o seguinte, se a gente for pegar... Vamos pegar a cidade de São Paulo para botar números. São Paulo hoje põe no sistema de transporte alguma coisa em torno de 6 bilhões de reais, não é isso? Para subsidiar metade da tarifa. Tá? Para a gente subsidiar a total, deveria bater por volta de 12 bi. Porque a tarifa não poderia ficar 10 reais, que ela fica absolutamente proibitiva para boa parte da população. No entanto, mesmo que a gente pegue cidades como São Paulo, mesmo Guarulhos, São Bernardo ou Santo André, que talvez seja os que têm o melhor controle na região metropolitana, até que ponto o poder público tem conhecimento real da composição tarifária real? Eu dou aula de tarifa lá no Mackenzie, tá? A gente ensina a planilha da NTP, que substitui a do JPOT, etc. Mas nos falta, como gestão pública, um conhecimento real do sistema de transporte. Então eu acho que na hora que a gente vai falar em assinar um cheque em branco, quer dizer que quem está hoje administrando o sistema de transporte não tem o conhecimento adequado. E vai ser muito difícil ter sem uma gestão ou, se a gente quiser pensar mais, numa operação parcial do sistema. Hoje já tem experiências de outros tipos de licitação. Olha, material rodado é muito caro, valor de depreciação muito alto. Tudo bem, licita o material rodado, mas faz a gestão pública.
Foi sobre isso que a gente debateu da outra vez. Você quer licitar mão de obra? Licita a mão de obra. Mas o controle público, se você não tiver esse controle público, nós vamos assinar um cheque em branco. Que é a questão normal quando os caras falam que essa questão... Da caixa preta. Não, e outra. Não é só a questão do transporte, mas quando falam que agora os governantes aí, Guti lá em Guarulhos, foi o inominável... Falava que era questão pública zero, né? Estado mínimo. Estado mínimo e tal. Vocês também concordam que não dá pra existir Estado mínimo em lugar nenhum? O Estado mínimo... A base tem que estar na mão o Estado mínimo que levou esse cenário que ele falou, que hoje as prefeituras não têm capacidade de controle, não tem equipe. Então o que eles pegam nos contratos... Não tem equipe na saúde, não tem equipe na segurança, não tem equipe na educação. Essas partes básicas tem que estar na mão pública. Na mão pública. E aí os contratos repetem isso. Em vez da prefeitura controlar o custo real, quanto que a viagem, quanto custa o pneu e tal, fica tudo em índice. Aumentou a inflação, aumenta um pouco a tarifa. Então... É até questionável se é de fato para custar 12 bi hoje e tal. Essa é a primeira questão. Quanto que custa? E assim, que eu falei, eu dou aula disso. A gente sabe composição, custo fixo, custo variável, etc. Mas na hora que você vai assumir, você não tem. E sequer, eu acho que as prefeituras principais até têm, mas eu já cheguei a fazer plano de mobilidade onde o nível de atendimento de serviço chegava em 80%. Onde o aceitável é 95%. A gente botou o carro, né? Não vou falar cidade, mas falar no litoral, a gente saiu atrás de 80% de cumprimento de serviço. Ou seja, para cada R$5 que você paga, não está sendo gasto. Então nós precisamos entender. Como é que se dá. Mão de obra, 40% da composição da tarifa, mais ou menos. 40% a 45%. Sempre põe a culpa na mão de obra também. E aí você faz acordo por baixo. Que complica a vida do trabalhador. Então, se é para discutir, como é que a gente faz? A gente tem que ampliar a gestão. Que nem Guarulhos que tirou o cobrador, a gente fez proposta de ter mais um homem, uma mulher no carro para poder dar segurança e tal. Então eles fazem um cálculo, mas eles vão lá e retiram rapidamente esse cálculo e absorvem. Então eu acho que assim, nós temos que ampliar a gestão. Temos que discutir como se fazer isso. Esse é o primeiro ponto. É um bem público. Dois exemplos, só para esse primeiro ponto que ele colocou, dois exemplos muito bons. Tem que estar debatendo das cidades que também está a pauta de veículo elétrico, né, de ônibus elétrico e tal. E, como o elétrico é mais caro, as cidades estão tendo que achar outras formas também, como ele falou, licitar a frota em separado e tal. E Cascavel, no interior do Paraná, a prefeitura começou a fazer isso, licitou lá metade da frota, a frota é pública e o empresário só opera. E aí ela falou, agora a gente está tendo que participar do negócio, estamos tendo que medir custos e tal. A sensação que eles têm é que antes, ela fez uma brincadeirinha que eles delargavam o serviço. Então, não é delegar, delargar. Não é delegar, é delargar, o privado faz tudo aí não dá problema pro prefeito. E agora a prefeitura está participando e vendo custo, vendo viagem, tal. E outro exemplo claro disso, a tarifa zero aqui em São Paulo, né, do querido Ricardo Nunes. Querido pra quem? Do prefeito Ricardo Nunes. Que é muito importante colocar aqui. Além de não controlar os custos reais, a prefeitura de São Paulo ainda paga por passageiro transportado, que gera um pagamento indireto. Então não importa se o cara fez ou não fez a viagem, o empresário no caso, né? Se pegar os passageiros, vai ganhar a mesma coisa. E aí a empresa economiza a viagem, desculpe, que nem ele falou aí, lota o busão e ganha a mesma coisa que ganha. Na verdade,